Imagine um homem que enfrentou a mais poderosa instituição de sua época. Um homem que desafiou o Papa, os imperadores e a própria tradição religiosa. Um homem que sozinho iniciou um movimento que mudaria a história do cristianismo para sempre. Este homem sozinho está agora diante do império mais poderoso e ele sabe que suas próprias palavras podem levá-lo à morte. Mas mesmo assim ele não recua. Este homem é Martinho Lutero, o reformador que desafiou a igreja e mudou o curso da história para sempre. E tudo isso movido por uma convicção inabalável, a fé na palavra de Deus e no poder da oração. Olá, queridos, graça e paz, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhos da Oração. É um prazer muito grande ter você aqui comigo para mais um encontro. Se você ainda não é inscrito neste canal, convido-te agora a se inscrever e fazer parte desta família que, graças a Deus, cresce a cada dia. Curta este vídeo se ele fizer sentido para você e compartilhe ele com mais alguém, para que assim possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Neste vídeo nós vamos conhecer a vida de Lutero, seus maiores desafios e como a oração foi sua maior arma contra perseguições, ameaças e provações. Fique até o final e descubra como a coragem de um homem inspirou milhões de pessoas. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 na Alemanha. Desde pequeno foi ensinado sobre Deus, mas também sobre o medo da condenação. Sua educação foi rigorosa e severa, e ele cresceu com um forte senso de justiça divina. Em 1505, um evento mudou sua vida para sempre. Durante uma tempestade violenta, um raio caiu tão perto dele que, em desespero, Lutero clamou, abre aspas, Santa Ana, salva-me. Se eu sobreviver, me tornarei um monge. Fecha aspas. Lutero sobreviveu e cumpriu com a sua promessa. Ingressou no mosteiro agostiniano, mas sua busca por paz espiritual estava apenas começando. Lutero dedicou sua vida ao estudo da Bíblia e logo percebeu que muitas práticas da igreja de sua época estavam equivocadas. A venda de indulgências, o perdão dos pecados em troca de dinheiro, a corrupção, entre outras coisas, o indignou profundamente. Em 31 de outubro de 1517, ele pregou suas famosas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Lutero não sabia, mas esse ato simples mudaria a história do cristianismo para sempre. Ele desafiou a igreja, dizendo que a salvação vem somente pela fé, pela graça de Deus e pela Escritura. Sola fide, sola gratia, sola Scriptura. Sua coragem rapidamente atraiu admiradores e inimigos. O Papa Leão X ordenou que Lutero se retratasse, mas ele recusou. Em 1521 foi chamado para comparecer. À Dieta de Worms, um tribunal imperial onde deveria negar seus ensinamentos ou ser considerado herege. Esse foi um dos momentos mais desafiadores da vida de Lutero. Ele estava diante do imperador Carlos V e de toda a elite religiosa e política daquela época. Ele sabia que, se não negasse suas palavras, poderia ser condenado à morte. Nessa noite, Lutero se retirou para orar. Ele se ajoelhou e clamou, abre aspas, Senhor, eu estou sozinho, mas Tu és a minha força. Fecha aspas. Lutero sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. No dia seguinte, respondeu com coragem, abre aspas, aqui estou, não posso e não quero me retratar, pois ir contra minha consciência é perigoso e errado. Que Deus me ajude. Amém. Esse ato de coragem inspirou multidões e deu origem ao movimento protestante. Lutero foi declarado fora da lei, mas seus amigos o protegeram.
escondendo no castelo de Wittenberg. Durante o tempo de exílio, Lutero dedicou-se a traduzir a Bíblia para o alemão, tornando-a acessível ao povo comum. Ele acreditava que todos deveriam ler as Escrituras e conhecer a verdade sobre Deus. Enquanto isso, suas ideias se espalharam por toda a Europa. A reforma protestante crescia rapidamente, trazendo mudanças na sociedade, na educação e na religião. Igrejas protestantes foram criadas e muitas nações romperam com a Igreja de Roma. Lutero não apenas desafiou a Igreja, mas também ensinou a importância da oração. Ele dizia, abre aspas, a oração é a mais poderosa de todas as armas. Ele mesmo experimentou o poder da oração em sua vida, principalmente nos momentos mais difíceis. Um episódio marcante aconteceu quando ele enfrentava forte oposição e problema de saúde. Lutero se isolou em oração por vários dias, clamando pela direção de Deus. Ele saiu desse período revigorado e compôs um dos hinos mais famosos da história da Igreja cristã. Castelo Forte é o nosso Deus. Lutero morreu em 18 de fevereiro de 1546. Deixando um legado imortal. Seu compromisso com a verdade da palavra de Deus transformou o mundo e continua inspirando milhões até hoje. Lutero, ele venceu porque foi um homem que entendeu que as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus e ele não se absteve em momento nenhum de orar. Martinho Lutero nos ensina que a fé e a oração são armas poderosas. Não importa o tamanho do desafio que enfrentamos, Deus sempre nos fortalece quando confiamos nele. Se Lutero tivesse desistido, a história do cristianismo poderia ter sido muito diferente. Queridos, talvez você esteja enfrentando momentos difíceis. Talvez você esteja enfrentando uma situação complicada. Mas se você estiver na palavra e na oração, se você estiver utilizando essas duas ferramentas poderosas, eu tenho certeza que Deus te fará vencedor no meio desta tempestade que você está enfrentando. Queridos, Lutero ele venceu porque ele utilizou as duas ferramentas poderosas, a fé e a oração. Ele esteve diante de homens poderosos, grandes da sua época, mas o Espírito Santo colocou as palavras certas na sua boca, porque ele passou uma noite em oração, buscando a sabedoria divina. Ele esteve enfermo e à beira da morte, mas ele se isolou em oração e Deus fez a obra na vida dele. E você? Você tem usado sua fé nos momentos de dificuldade, querido? Você tem usado a sua fé nos momentos de luta, você tem usado a sua fé nos momentos de desespero, você tem usado a sua fé nos momentos em que tudo parece difícil, ou você tem titubeado? Você tem usado a sua fé nos momentos de luta, de prova, de escuridão, de noites escuras, ou você tem titubeado? Deus, ele, através desta biografia, fala aos nossos corações, para que nos aproximemos mais dele, através da fé e da oração. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus, e aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva neste canal para que você não perca nenhum conteúdo que postamos aqui neste canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.